quais são seus objetivos para a OTAN e o artigo 5 hoje? Estamos com eles o tempo todo. Quero dizer, se você olhar os números, estamos com eles e eles têm grandes anúncios para fazer hoje. Não sei se vocês já votaram ou vão votar, mas venho pedindo há alguns anos para que subam para 5% e eles vão subir para 5% e isso é um grande, a partir de 2%. Isso é, e muita gente nem pagou os 2%. Então, acho que isso vai ser uma grande notícia. A OTAN vai se tornar muito forte conosco e eu aprecio isso. Você queira conversar? Sim, com certeza. Antes de gastarmos, devo primeiro reconhecer sua ação significativa relacionada ao Irã. Agradeço. Você é forte, mas você também traz paz. E o fato de você também ter conseguido esse cessar-fogo entre Israel e Irã, eu realmente quero parabenizá-lo por isso. Muito obrigado. E eu acho que isso é importante para o mundo inteiro. Sobre os gastos, é absolutamente verdade. Eu quero afirmar aqui, sem o presidente Trump, isso não teria acontecido em 3 etapas. Quando você se tornou presidente em 2016, 2017, você forçou os europeus e canadenses a pagar mais. Atualmente, o resultado desta fase totaliza 1 trilhão a mais em gastos de defesa por parte dos canadenses e europeus. A segunda fase começou quando você assumiu a presidência em janeiro do ano passado. Esse era o objetivo do país de Gales em 2014. 7 não estavam nos 2%. Alguns estavam dizendo que só chegariam lá em algum momento da década de 2030. Agora, este ano, todos eles, incluindo o Canadá, incluindo a Itália, incluindo a Bélgica, todos agora se comprometeram com os 2%. E agora vem o grande anúncio. Hoje vamos decidir ir para 5%. Precisamos nos manter seguros contra nossos adversários, mas também porque é justo igualar com os Estados Unidos. Com esses 5%, os europeus e os canadenses igualarão seus gastos com defesa aos dos Estados Unidos. Isso não é sobre os contribuintes americanos terem que pagar mais. É sobre os europeus e canadenses contribuírem mais. E, de novo, isso não teria acontecido. Estou realmente dizendo isso aqui e algumas pessoas podem me criticar, mas quando converso com elas, todas dizem, sim, você está certo. Isso não teria acontecido se você não tivesse sido eleito em 2016 e reeleito no ano passado, voltando ao cargo em janeiro. Então, quero agradecer por isso. Bem, muito obrigado. Acho que é uma grande vitória para todos. Em breve estaremos igualados e é assim que tem que ser. E vai ser muito dinheiro também, muita defesa. Na verdade, são trilhões. Sim, e nós temos um ótimo relacionamento e tivemos um ótimo relacionamento desde o começo. Homem muito respeitado. E sim, agradecemos a todos por estarem aqui também. Nós realmente temos um grupo enorme de pessoas à minha esquerda e um grupo enorme de pessoas à minha direita. Eles podem ser até melhores que o meu povo, não sei. Ah, não. Vamos brigar, vamos resolver isso. Nossa. De qualquer forma, lhe agradecemos. E tivemos um relacionamento incrível, Mark e eu, e nós realmente trabalhamos nesse assunto por muito tempo. Quando o Biden esteve aqui, simplesmente morreu. Simplesmente morreu como tudo o resto morreu. E agora vocês vão fazer, eu acho, uma votação hoje, certo? Não podemos falar sobre isso até a votação, pois coisas estranhas acontecem. Mas acho que vocês conseguirão. Não estou preocupado. Acho que se sairão muito bem. Todos estão muito felizes com isso. Vá em frente. Sim. Cessar-fogo em Israel foi declarado. Acho muito bom. Acho muito bom. Israel voltou ontem. Fiquei tão orgulhoso deles porque eles voltaram. Sabe, eles saíram porque sentiram que era uma violação e tecnicamente eles estavam certos, mas simplesmente não teria dado muito certo. E eles trouxeram os aviões de volta. Eles partiram para outra jornada porque era uma pequena violação. E eu disse, você tem que trazê-los de volta. E eles voltaram e foi uma coisa ótima. E está indo muito bem. Presidente, qual é a resposta ao ministro das Relações Exteriores dizendo que ainda querem enriquecer energia nuclear? Olá, Katie. Ela é tão incrível. Qualquer pergunta que ela fizer, eu responderei. Bem, talvez seja melhor não dizer isso. Qual era a sua pergunta? Qual é a sua resposta ao ministro das Relações Exteriores do Irã continuar dizendo que o Irã vai enriquecer urânio e o alto escalão do governo? Não sei se disseram, mas a última coisa que querem é enriquecer algo. Eles querem se recuperar e nós não vamos deixar isso acontecer. Em primeiro lugar, militarmente não vamos. Acabaremos tendo um relacionamento com o Irã. Olha, eu tive um relacionamento nos últimos 4 dias. Eles concordaram com o cessar-fogo. E foi um acordo muito equilibrado. Ambos disseram, chega. Ambos disseram isso.
Mas não, eles não vão fazer isso. A última coisa que eles querem fazer, Kate, é enriquecer. Eles não estão querendo, não estão. Você consegue imaginar, depois de tudo isso, eles vão dizer, vamos lá fazer uma bomba. Sabe, pode ser que um dia no futuro isso aconteça. E então outra pessoa no nosso lugar vai dizer, não faça isso. E talvez eles também não façam. Eu não sei, mas eles não terão bomba, nem enriquecerão. Acreditamos que todo o material está lá embaixo. Não achamos que tiveram tempo suficiente, pois tirar aquilo de lá é muito difícil. Não é como mover um pacote ou tirar esse tapete e levar embora. E é muito difícil, muito perigoso de fazer. Acreditamos que está tudo lá embaixo. Nós tivemos uma vitória tremenda, um grande acerto. E por causa disso, eu não acho que eles teriam estado lá embaixo, porque sabiam que estávamos chegando. Quando eles sabem que estamos chegando, eles não vão ficar lá. Você sabe, a 30 andares debaixo da terra. Então, não, eu acho que foi uma vitória tremenda para todos, inclusive para o Irã. Olha, você sabe, né, eles têm um país e têm petróleo e são pessoas muito inteligentes e podem se reerguer. Israel foi atingido muito fortemente, especialmente nos últimos dias. Israel foi realmente muito atingido. Aqueles mísseis balísticos, rapaz, destruíram muitos prédios e foram impressionantes. Bibi Netanyahu deveria estar muito orgulhoso de si mesmo. E eles realmente foram ótimos. Mas eles não vão construir bombas por um bom tempo. Senhor presidente, qual é a sua reação aos relatórios de inteligência que dizem que os locais nucleares iranianos foram apenas parcialmente devastados, não totalmente? Bem, eles disseram que foi... Na verdade, o relatório disse que poderia ter sido muito... Eles não sabem. Quero dizer, eles fizeram um relatório. Eu poderia pedir para o Pete falar sobre isso, porque o departamento dele fez o relatório. Eles realmente não sabem. Eu acho que Israel vai nos informar muito em breve, porque o Bibi vai colocar pessoas envolvidas em toda essa situação. Ouvimos que foi uma aniquilação, foi praticamente uma aniquilação. Quando você olha para o solo acima, não se esqueça, a chama está toda subterrânea. Mas tudo acima, se você olhar a foto de antes e depois, tudo acima está queimado, preto. As árvores, tudo. Tem um prédio, mas é um prédio que afundou substancialmente no granito. Então, sabe, o fogo passa direto por cima dele. Acredito que foi uma aniquilação total. Acho que eles não tiveram chance de tirar nada porque agimos rápido. Se fosse, talvez teria levado 2 semanas, mas é muito difícil remover esse tipo de material. Muito difícil e muito perigoso para eles removê-lo. Além disso, eles sabiam que nós estávamos chegando. E se eles sabem que estamos chegando, eles não estarão lá. Não há muitas pessoas lá embaixo. Pete, você tem algo a dizer sobre isso? Bem, senhor presidente, quando você fala com as pessoas que construíram as bombas, entende o que essas bombas podem fazer e as lançam, elas caem precisamente onde deveriam. Então é uma missão perfeita. Perfeito. Bem ali onde sabíamos que eles precisavam entrar. E considerando os 13.667 quilos de explosivos e a capacidade dessas munições, foi uma devastação sob Fordow. E a quantidade de munições, 6 por local, qualquer avaliação que diga o contrário está especulando com outros interesses. E sabemos disso porque quando você realmente olha o relatório, aliás, era um relatório ultra secreto, era preliminar, tinha baixa confiança, certo? Então isso não é. Você faz avaliações com base no que sabe. Eles não... Dizia devastador, sério, nesse relatório. Moderado a grave. E acreditamos que muito mais provavelmente será severo e destruído. Então esse é um motivo político. Houve investigação de vazamento? Claro. Conduzimos investigação de vazamento com o FBI, pois informações são para fins internos, avaliações de danos de batalha. CNN e outras empresas tentam distorcer a situação para fazer o presidente parecer mal, quando isso foi um sucesso estrondoso. Tivemos um sucesso tremendo e isso é o The New York Times. Eu chamo de o fracassado New York Times, está indo para o buraco. E a CNN, que você sabe, pouquíssimas pessoas assistem e você pensaria que eles fariam o contrário. Você pensaria que eles gostariam de dizer, isso foi um sucesso inacreditável. E o que me magoa é que isso realmente diminui os pilotos e as pessoas que organizaram tudo aquilo, os generais. Foi uma operação perfeita. E quando você olha para os buracos, isso foi feito a 52 mil pés de altitude. Não havia lua, não havia luz e esses 3 buracos estão bem juntos. E
Também, e ninguém fala sobre isso, nós atiramos em 30 Tomahawks de submarinos, em particular um submarino, mas isso estava a 400 milhas de distância. E cada um desses Tomahawks atingiu a menos de 30 centímetros de onde deveriam atingir. Destruiu muitos edifícios que Israel não conseguiu alcançar. Nós os eliminamos com Tomahawks. A gente nem fala sobre isso. Foi um ataque devastador e deixou eles completamente desnorteados. E você sabe, se não tivesse sido assim, eles não teriam feito um acordo. Se eles tivessem vencido, se a gente não tivesse destruído aquilo, eles não teriam feito um acordo. Alguém me falou isso ontem. Se não devastado, eles nunca teriam um acordo. Sim. Antes de tudo, sobre a questão da inteligência, um informante diz que há inteligência. Esse é o jogo que essas pessoas jogam. Eles leem e depois vão lá fora e caracterizam do jeito que querem. E são informantes. Esse é o jogo que eles jogam. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui está um fato. A instalação de conversão, sem a qual não se pode fazer uma arma nuclear. Não dá, a gente nem consegue encontrar onde ela ficava, onde costumava estar no mapa. Você nem consegue encontrar onde costumava ser, porque tudo está completamente apagado. Sumiu. Certo, foi destruído. Foi destruído. Depois lançamos 12 das bombas mais potentes do planeta direto no buraco, em 2 lugares. Tudo que está debaixo daquela montanha está em péssimo estado. E eu remeto você à declaração da IA do Sr. Grossi. Sim. Sabe o que ele disse? Ele disse que havia o Irã, como era no dia anterior ao ataque, e como o programa nuclear deles está agora. São 2 coisas muito diferentes. Eles estão muito atrás de onde estavam apenas 7 dias atrás. Agora, qualquer coisa no mundo pode ser reconstruída. Mas agora sabemos onde está. E se eles tentarem reconstruir, também teremos opções lá. Mas toda essa história de vazadores, esses vazadores são profissionais em apunhalar pelas costas. É isso que eles são. Eles vão lá, leem as informações e depois contam para você o que está escrito, contra a lei, mas caracterizam isso de uma forma totalmente falsa. Não há nenhuma chance do Irã sentar à mesa se de alguma forma nada tivesse acontecido. Isso foi uma aniquilação completa e total. Eles estão em situação ruim, estão muito atrás hoje em comparação a 7 dias atrás por causa do que o presidente fez. Marco, posso só chamar sua atenção para outro aspecto. Então, o grande feito foi que você eliminou a capacidade nuclear do Irã. Isso foi crucial. Você fez isso de uma forma extremamente impressionante. Mas o sinal que isso envia para o resto do mundo é que este presidente, quando necessário, sim, ele é um homem de paz. Mas, se preciso for, está disposto a usar a força, a enorme força das Forças Armadas americanas. Então, eu acho que esse sinal para o resto do mundo, que vai muito além do Irã, é extremamente importante. Portanto, deixe-me também chamar a atenção para esse aspecto do que acontece. Eles foram até lá, o Irã foi ao local depois. Eles disseram que estava tão devastado e aceitaram quando viram o que fizemos ali. E, francamente, se não tivéssemos feito isso, eles teriam muita munição para continuar. Eles não teriam aceitado. Alguém mencionou isso e 2 iranianos foram até lá para ver e ligaram de volta dizendo: este lugar acabou. Então isso é só fake news da CNN que não tem audiência nenhuma. É uma emissora fracassada. Tem alguém aqui da CNN, aliás? Porque vocês são realmente uma emissora vergonhosa. A MSNBC, na verdade, acho que é ainda pior. Mas todas são bem ruins. Mas a sua é boa, Kate, vou te dizer. Presidente. Sabe de uma coisa? Sabe do que o Marco me lembrou? Ele fez um trabalho tão bom ali. Foi há 9 anos eu tive que debater com esse cara. Ele não era fácil. Ele me lembrou disso. Acho que ele até melhorou. Mas quando você estava no seu momento, eu pensei, foi quando debater com o cara. Você acha fácil debater? Não fácil. Senhor presidente. Por quanto tempo o senhor acha que o programa nuclear iraniano foi atrasado por esses ataques? Anos ou totalmente destruído? Eu acho que basicamente décadas, porque não acho que eles vão tentar de novo. Simplesmente não acho que eles vão fazer isso. Acho que eles vão pegar o petróleo deles, vão ter alguns mísseis e vão ter alguma defesa. Acho que já deu para eles. Quer dizer, eles acabaram de passar pelo inferno. Acho que já deu para eles. A última coisa que eles querem fazer é enriquecer. Eles têm tentado fazer isso. Aliás, é difícil enriquecer. E você sabe, quando olha para um local como aquele, é muito, muito difícil de construir. Muito, muito difícil, muito caro. Eles gastaram trilhões de dólares tentando fazer isso e não conseguiram. E, na verdade, estamos nos dando muito bem com eles agora. Mas, se não tivéssemos tido sucesso com aquele ataque teria acabado com a guerra. Esse golpe pôs fim à guerra. Não quero usar o exemplo de Hiroshima. Não quero usar o exemplo de Nagasaki.
Mas isso era essencialmente a mesma coisa. Isso acabou com a guerra. Isso acabou com aquilo, a guerra. Se não tivéssemos tirado isso, eles estariam brigando agora mesmo. Senhor presidente? Sim? Se os iranianos reconstruírem os Estados Unidos, Se eles reconstruírem. Os EULA atacariam? E tem uma pergunta sobre a Rússia. Claro, mas não vou ter que me preocupar com isso. Já faz anos que isso não existe mais. Muito difícil de reconstruir porque tudo desmoronou. Em outras palavras, por dentro está tudo desmoronado. Ninguém consegue entrar para vê-lo porque ele está destruído. Você não pode entrar e ver uma sala que tem, 10 milhões de toneladas de rocha. E os túneis estão totalmente destruídos. mas e se eles reconstruírem? Bem, eles já olharam os túneis. Este foi um ataque inacreditável de pilotos geniais e pessoas geniais nas Forças Armadas, e eles não estão recebendo crédito por isso, porque temos escória neste grupo e nem todos vocês são. Vocês tinham alguns grandes repórteres, mas vocês têm escória. A CNN é uma escória. MSDNC é escória. O New York Times é uma escória. Eles são pessoas más. Eles estão doentes. E o que eles fizeram foi tentar transformar essa vitória inacreditável em algo menor. Agora, até eles admitem que a região foi duramente atingida. Ok? Mas não foi atingido com força, foi atingido brutalmente e o deixou inconsciente. A palavra original que eu uso, acho que nos colocou em apuros, porque é uma palavra forte, era obliteração. E você verá isso. E isso vai aparecer. Israel está fazendo um relatório sobre isso agora, pelo que entendi. E me disseram que eles falaram que foi uma aniquilação total, sabe? Eles têm pessoas que entram lá depois do ataque e dizem que foi aniquilação total. E, sabe, eu não quero isso para mim, eu quero para os pilotos, eu quero para os militares. Eles fizeram um trabalho tão bom. Se você estivesse na sala de situação comigo, com os generais e todas as pessoas que fizeram um trabalho tão bom, e então eles são menosprezados por esses idiotas da CNN que não conseguem audiência. O lugar está morrendo. Ninguém quer nem perder tempo indo aos programas deles. Então eles se juntam ao New York Times, que também está morrendo. Sem Trump, você não teria o New York Times. E então, só mudando de assunto para a sua reunião com Zelensky mais tarde hoje, você pode nos dar alguma prévia sobre o que vocês dois podem discutir? Não, bem, vamos discutir o óbvio. Vamos discutir a dificuldade dele. Ele está com um pouco de dificuldade, o Zelensky. Ele é um cara legal. Quero dizer, vou encontrá-lo hoje. Eu não sei. Presumo que vamos discutir a Ucrânia. Parece o assunto mais provável. A conversa sobre reinício ou algo que possa fazer? Bem, vamos ver. Quer dizer, falei muito com Putin e ele realmente foi muito legal. Ele se ofereceu para ajudar, como você sabe, no Irã. Eu disse, não preciso de ajuda com o Irã, preciso de ajuda com a Rússia. Ok? Eu disse, faça-me favor. Ajude-nos com a Rússia, não com o Irã. Mas ele era muito simpático. Vamos falar sobre isso. Nós vamos conversar. Acredito que está havendo progresso. Acredito que grandes progressos estão sendo feitos em Gaza. Eu acho que, por causa desse ataque que fizemos, acho que teremos notícias muito boas. Eu estava conversando com Steve Witkoff, que, aliás, é excelente e que sabe mais sobre esse assunto do que qualquer um, o assunto do qual estávamos falando agora. Ele esteve ontem à noite com a Jessie, com Laura e com Sean. Rapaz, ele tem uma ótima visão sobre isso. Ele explica tudo com facilidade, ele entende muito do assunto, mas ele me disse que Gaza está muito próxima. Não, temos que ir para fechado, eu acho. Oh, tudo bem. Uma continuação sobre o Irã. Tanto você quanto o secretário Rubio mencionaram uma reunião, mas você pode esclarecer se a inteligência está correta ou errada? Bem, a inteligência era muito inconclusiva. A inteligência diz, não sabemos, pode ter sido muito grave. É o que diz a inteligência. Então, acho que está correto. Mas acho que podemos considerar o nós não sabemos. Foi muito grave. Foi uma aniquilação. E você pensaria que um veículo de mídia diria, isso não é uma coisa ótima? Quero dizer, mais importante ainda para os pilotos, para os militares, você tira toda a coragem deles. Você tira toda a coragem deles. Eles fizeram um ataque tremendo. Foi uma aniquilação completa. O outro time, o outro grupo, o Irã disse, vamos parar com isso. E sabe de uma coisa? Israel também disse isso. Muito inteligente. Eles lutaram como nunca e depois disseram, vamos parar.
E eles mesmos vão construir. E eu realmente vejo isso pegando. Talvez a gente escreva artigos sobre isso, Marco. Talvez a gente vai escrever artigos. Eu nem sei se você precisa deles. Eles não vão brigar entre si. Já deu para eles. Eles já tiveram uma grande briga, como duas crianças no pátio da escola, sabe? Eles brigam para valer, você não consegue parar. Deixe-os lutar por 2 ou 3 minutos, então será mais fácil detê-los. E o papai tem que usar linguagem forte para fazer isso parar. Você tem que usar linguagem forte. De vez em quando usar certa palavra. Acho que temos que nos juntar ao outro lado. Sim, vamos nos juntar a outro grupo. Sim, obrigado. Quer de outra? Você acredita... Eu sou... Ela é tão boa, mas só me pede para marcar você. Obrigada, presidente. Ela costumava ser muito difícil, mas agora não é mais. Vá em frente. Você acredita que o ataque ao programa nuclear iraniano levará à libertação dos reféns em Gaza? Eu acho que ajudou um pouco. Mostrou muito poder. Acho que ajudou, mas vamos conseguir. Separadamente, mesmo antes disso, estávamos muito perto de fechar um acordo sobre Gaza. Acho que isso ajudou, sim. Ok? Obrigada, Kate. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.